Josias, queria amarrar isso com você. A professora estava dizendo que o caminho das pedras é ir pelas organizações internacionais, porque Brasil e Estados Unidos são signatários dessas convenções que protegem os direitos humanos. Eu senti que você está bastante incomodado com essa questão. Será que cabe uma retaliação brasileira? Eu não sei se uma retaliação, né, mas de alguma maneira, a representação diplomática dos Estados Unidos precisa ser cientificada de que, a pretexto de impor aqui dentro do Brasil uma norma que o Donald Trump estabeleceu para o ambiente doméstico, eles estão violando as decisões judiciais do Brasil, né? E é muito interessante o que está acontecendo, porque a Erika Hilton foi convidada a participar de uma conferência, a Brasil Conference, que é um evento organizado pelos estudantes de Harvard, do MIT, e aí ela se dispôs a exportar, por assim dizer, a sua inteligência para os Estados Unidos por alguns dias. E ela descobriu que existe uma tarifa diferente da que a gente vem tratando nos últimos dias nos Estados Unidos. Ela descobriu que para viajar ela teria que pagar a mais hedionda de todas as tarifas impostas pelo Trump, que é a tarifa do espírito. Isso é coisa impagável, né? E aí a gente descobre que o pedido de visto foi atendido, mas o documento identifica a deputada, que é transexual, todo mundo sabe, como uma pessoa do gênero masculino. E aí a Érica estrilou. A Duda Salabert, que estava ali meio também em silêncio, ela disse, também fui vítima dessa mesma transfobia. Então, as representações diplomáticas dos Estados Unidos estão dando de ombros, esse é o ponto, para certidões de nascimento, passaportes emitidos dentro do Brasil e que atestam a condição feminina da Érica, da Duda. E aí a embaixada alega que, não, tem um ato lá do Trump que determina que os Estados Unidos agora só reconhecem dois sexos, masculino e feminino, e considera que esses sexos são imutáveis. Então, na prática, o que a representação dos Estados Unidos está dizendo, com outras palavras, é que assumiu o poder nos Estados Unidos um ayatolá laranja. Os Estados Unidos viraram um sub-Irã, né? Então, a Érica vai representar na ONU, está reivindicando a solidariedade da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, está cobrando do Itamaraty, vai se reunir, inclusive, com o chanceler Mauro Vieira, está cobrando uma interpelação do embaixador americano. E tudo isso vai dar em nada, porque a ONU hoje é uma entidade, é um leão desdentado, a comissão da Câmara é bolsonarista, a diplomacia é macia demais, né? E nós estamos vivendo tempos sombrios. Eu mencionei na entrevista que a gente fez agora, a Suprema Corte do Reino Unido decidiu lá, acaba de decidir que fora dos conceitos medievais de mulher biológica, de sexo biológico, nenhuma felicidade é permitida. Então, a única decisão, Raquel, efetiva da Erika Hilton até aqui foi a decisão dela de não viajar para os Estados Unidos. Ela optou, então é assim, não vou viajar, porque o espírito é a parte imaterial do ser humano. Se você concede ao Trump essa prerrogativa de tarifar o espírito, aí você estaria informando que a alma está à venda. Então, estamos aí diante de uma nova tarifa, a tarifa do espírito. É muito triste o que está acontecendo, né? E, aparentemente, nós estamos de mãos atadas. Os Estados Unidos, a representação dos Estados Unidos no Brasil faz o que bem entende. Não parece razoável. Alguma coisa precisa ser feita, no mínimo, para constranger a embaixada americana, os consulados americanos. Deixar de graça parece inadequado, a meu juízo. Léo. Olha, Raquel, na minha avaliação, a ação dos Estados Unidos contra a Erika Hilton, que isso é uma ação deliberada, né, ela ajuda a fomentar violência no Brasil. Né? O que acontece é o seguinte, a decisão ela ajuda a fomentar a violência ao reforçar um processo de desumanização que é corrente por aqui. Você tem hordas, né, de pessoas que vivem de forma medieval, que não aceitam, na verdade, como outras pessoas se identificam, como outras pessoas se reconhecem, e essas pessoas acabam tendo, né, a sua posição preconceituosa e violenta reconhecida e reforçada quando o governo do país mais poderoso do mundo diz para uma pessoa que está tentando entrar no país que, apesar do próprio país dela a reconhecer como mulher, ela não é mulher.
E aí você fala assim, poxa, mas isso não é um exagero? Você está falando que isso fomenta a violência? Fomenta a violência. A gente vê, esse caso ganhou e queimou, feito rastilho de pólvora nas redes sociais, com comentários extremamente violentos, reforçando o preconceito contra a população trans. E aí a gente tem um ponto interessante, existe um monitor, existe um serviço global, uma plataforma, né, o Trans Murder Monitoring, que monitora mortes e assassinatos da população trans ao redor do mundo, né? Então, o Brasil, desde 2008 até setembro de 2024, são os dados compilados até agora, ele é o campeão, a gente sabe disso, o Brasil é o país que mais mata a população trans em todo o mundo, né? Seguido, em números absolutos, pelo México e depois os próprios Estados Unidos, né? Então, o que acontece? Você tem um país em que, apesar de se dizer farol das liberdades e dos direitos, ele é bastante transfóbico, como é os Estados Unidos, né, em qual assume um governo de extrema-direita, que transforma isso como bandeira, inclusive porque isso aqui atiça e excita uma parte dos ultraconservadores que o apoiam, né? E isso, na verdade, é utilizado não apenas dentro dos Estados Unidos, mas também é exportado para o resto do mundo através de ações consulares como essa. Não é uma bobagem o que aconteceu. Isso que aconteceu contra a Erika Hilton, contra a Duda Salabert, que também foi avisada do que aconteceria com o visto dela, já está sendo usado para justificar ações transfóbicas, como a própria ação do deputado Nicolas Ferreira, que no Dia Internacional da Mulher subiu na tribuna da Câmara dos Deputados, colocou uma peruca loira, começou a se dizer que ela era Nicole porque usava peruca e que fez um ato transfóbico bizarro e medonho. Então, o que acontece? Essa desumanização, através de atos como esse, justificada em atos como esse, inexoravelmente termina em violência, porque é lida pelas pessoas comuns como uma espécie de salvo-conduto. Se até Trump está dizendo isso, quem sou eu para negar?